anoitecesse. Para Anne, isso representava principalmente a perspectiva de uma hora de agitação. Ela não poderia deixar aquele quarto em paz sem ver o Capitão Wentworth mais uma vez, sem a troca de um olhar amigável. Ao se restabelecerem ali, ocorreram diversas mudanças cujos resultados foram favoráveis a ela. O coronel Wallis recusou-se a sentar-se novamente e o Sr. Elliot foi convidado por Elizabeth e Miss Carteret de maneira a não poder recusar a sentar-se entre elas e, por algumas outras mudanças e um pouco de planejamento próprio, Anne conseguiu posicionar-se muito mais perto da extremidade do banco do que antes, muito mais ao alcance de quem passasse. Ela não pôde fazê-lo sem se comparar com Astar. Larolles, a inimitável Star. Larolles, mas ainda assim o fez, e não com um efeito muito mais feliz, embora por aquilo que parecia prosperidade na forma de uma abdicação precoce de suas vizinhas mais próximas, ela se viu no extremo do banco antes do encerramento do concerto. Era essa sua situação, com um espaço vago à mão, quando o capitão Wentworth voltou a aparecer. Ela o viu não muito longe. Ele também a viu, contudo. Parecia grave e irresoluto, e somente após um longo período de tempo aproximou-se o suficiente para falar com ela. Ela sentiu que algo devia estar errado. A mudança foi indubitável. A diferença entre sua postura atual e a que ele tinha na sala octógono era notavelmente grande. Por que foi isso? Ela pensou em seu pai, em Lady Russell. Houve algum olhar desagradável? Ele começou falando sobre o concerto com seriedade, mas como o capitão mentor de Uppercross, admitiu estar decepcionado, esperava ouvir canto e, em suma, precisava confessar que não se sentiria mal quando terminasse. Anne respondeu e defendeu a apresentação tão bem, e ainda com tanta consideração por seus sentimentos, que sua expressão melhorou, e ele respondeu novamente com quase um sorriso. Conversaram por mais alguns minutos, a melhora se manteve, ele até olhou para o banco, como se visse um lugar nele que valesse a pena ocupar, quando, naquele momento, um toque em seu ombro obrigou Anne a se virar. Veio do Sr. Elliot. Ele implorou seu perdão, mas ela precisava ser consultada para explicar o italiano novamente. Ah, tá. Carteret estava muito ansiosa para ter uma ideia geral do que seria cantado em seguida. Anne não pôde recusar, mas nunca havia sacrificado a polidez com um espírito mais sofrido. Alguns minutos, embora o mínimo possível, foram inevitavelmente consumidos, e quando sua própria senhora, novamente capaz de se virar e olhar como fizera antes, viu-se abordada pelo capitão Wentworth em uma espécie de despedida reservada, mas apressada. Ele deve desejar-lhe boa noite, estava de saída, deveria ir para casa o mais rápido possível. Esta canção não merece que fiquemos para ouvi-la, disse Anne, repentinamente tomada por uma ideia que a deixou ainda mais ansiosa para ser encorajadora. Não. Ele respondeu de forma impressionante: não há nada que justifique minha permanência aqui, e partiu imediatamente. Ciúmes do Sr. Elliot. Era o único motivo inteligível. O capitão Wentworth com ciúmes de sua afeição. Ela poderia ter acreditado nisso há uma semana, há 3 horas. Por um momento, a gratificação foi requintada. Mas, infelizmente, havia pensamentos muito diferentes sobre como ter sucesso. Como essa inveja poderia ser apaziguada? Como a verdade chegaria até ele? Como, em todas as desvantagens peculiares de suas respectivas situações, ele poderia vir a conhecer seus verdadeiros sentimentos? Era uma miséria pensar nas atenções do Sr. Elliot. Seu mal era incalculável. Na manhã seguinte, Anne recordou com prazer sua promessa de visitar a Saa Smith, com a intenção de se ausentar de casa no momento em que o Sr. Elliot provavelmente faria uma visita, pois evitara o Sr. Elliot era quase seu principal objetivo. Ela sentia grande boa vontade por ele. Apesar das travessuras de suas atenções, ela lhe devia gratidão e consideração, talvez compaixão. Ela não pôde deixar de pensar muito nas extraordinárias circunstâncias que acompanharam seu conhecimento, o direito que ele parecia ter de interessá-la por tudo em sua situação, por seus próprios sentimentos, por sua predisposição inicial. Foi tudo muito extraordinário, lisonjeiro, mas doloroso. Havia muito a lamentar. Não valia a pena indagar como ela poderia ter se sentido se o capitão Wentworth não estivesse envolvido, pois o capitão Wentworth existia e, fosse qual fosse o desfecho da presente incerteza, seu afeto seria dele para sempre. Ela acreditava que a união deles não poderia afastá-la mais dos outros homens do que a separação final. Reflexões mais belas sobre o amor intenso e a constância eterna jamais poderiam ter percorrido as ruas de Bath do que aquelas que Anne desfrutava ao caminhar de Camden Place ao Estate Buildings. Era quase o suficiente para espalhar purificação e perfume por todo o caminho. Ela estava certa de uma recepção agradável, e sua amiga pareceu, naquela manhã, particularmente grata por sua vinda, como se mal a esperasse, embora fosse um compromisso agendado.
Um relato do concerto foi imediatamente solicitado, e as lembranças de Anne sobre o concerto eram suficientemente agradáveis para animar suas feições e fazê-la regozijar-se em falar sobre ele. Tudo o que ela pôde contar, contou com grande prazer, mas o todo era pouco para alguém que estivera lá, insatisfatório para uma indagadora como a Saar. Smith, que já ouvira através do atalho de uma lavadeira e de um garçom um pouco mais do sucesso geral e do resultado da noite do que Anne podia relatar, e que agora perguntava em vão por vários detalhes sobre os convidados. Todos os que tinham alguma importância ou notoriedade em Bath eram bem conhecidos por nome pela Saar. Os pequenos Durans estavam lá, concluo, disse ela com as bocas abertas para captar a música, como pardais recém-nascidos prontos para serem alimentados. Eles nunca perdem um concerto. Sim, eu mesmo não os vi, mas ouvi o SR. Elliot dizer que estavam na sala. Os Ebotsons estavam presentes. E as duas novas beldades, com o alto oficial irlandês, que é falado por uma delas. Não sei. Não creio que fossem. A velha Mary McKean? Não preciso perguntar por ela. Ela nunca erra, eu sei, e o senhor deve tê-la visto. Ela deve ter feito parte do seu próprio círculo, pois, como a senhora acompanhava Lady Dalrymple, estava nos assentos da grandeza ao redor da orquestra, naturalmente. Não, era isso que eu temia. Isso teria sido muito desagradável para mim em todos os aspectos. Mas, felizmente, Lady Dalrymple sempre opta por estar mais distante e estávamos muito bem posicionados, isto é, para ouvir. Não posso dizer para ver, porque parece que vi muito pouco. Ah, o senhor já viu o suficiente para sua própria diversão. Compreendo. Há uma espécie de prazer doméstico a ser conhecido mesmo em meio à multidão, e este você o tinha. Vocês eram uma grande festa em si mesmos e não desejavam nada além disso. Mas eu deveria ter observado mais, disse Anne, consciente enquanto falava de que, na verdade, não havia faltado observação, apenas o objeto era deficiente. Não, não, o senhor estava melhor empregado. Não é preciso que me diga que teve uma noite agradável. Vejo isso em seus olhos. Percebo perfeitamente como as horas passaram, que sempre teve algo agradável para ouvir. Nos intervalos do concerto, a conversa era o que predominava. Anne sorriu a meio e disse: Você vê isso no meu olho? Sim, eu faço. Sua expressão facial me informa perfeitamente que esteve ontem à noite, na companhia da pessoa que considera mais agradável do mundo, a pessoa que lhe interessa neste momento mais do que todo o resto do mundo junto. Um rubor tomou conta das bochechas de Anne. Ela não conseguiu dizer nada. E sendo assim, continuou Asra. Smith, após uma breve pausa. Espero que acredite que sei valorizar sua gentileza em vir até mim esta manhã. É muito gentil da sua parte vir sentar-se comigo, quando certamente tem tantas outras atividades mais agradáveis para ocupar o seu tempo. Anne não ouviu nada disso. Ela ainda estava atônita e confusa com a perspicácia de sua amiga, incapaz de imaginar como qualquer relato sobre o Capitão Wentworth poderia ter chegado até ela. Após outra breve pausa. Por favor, disse Azar. Smith, o SR. Elliot está ciente de sua amizade comigo? Ele sabe que estou em bar? SR. Elliot. Repetiu Anne, olhando para cima surpresa. Um momento de reflexão revelou o erro em que ela havia incorrido. Ela o compreendeu instantaneamente e, recuperando sua coragem com a sensação de segurança, logo acrescentou, com mais compostura: O senhor conhece o SR. Elliot. Conheci-o bastante, respondeu Asrar. Smith, gravemente, mas parece que a relação se desgastou agora. Faz muito tempo desde que nos encontramos. Não tinha conhecimento disso. O senhor nunca mencionou isso antes. Se eu soubesse, teria tido o prazer de conversar com ele sobre você. Para confessar a verdade, disse Azar. Smith, assumindo seu habitual ar de alegria, é exatamente esse o prazer que desejo que você tenha. Gostaria que falasse sobre mim ao SR. Elliot, gostaria de contar com seu interesse em relação a ele. Ele pode ser de serviço essencial para mim, e se a senhora tiver a bondade, minha querida está, Elliot, de tornar isso um objetivo para si mesmo, naturalmente estará feito. Eu ficaria extremamente feliz. Espero que não duvide da minha disposição em ser de alguma utilidade, por menor que seja, respondeu Anne, mas suspeito que a senhora esteja me considerando como alguém que tem uma pretensão maior sobre o SR. Elliot, um direito maior de influenciá-lo do que realmente é o caso. Tenho certeza de que, de alguma forma ou outra, a senhora absorveu tal noção. Deve considerar-me apenas como parente do SR. Elliot, se, sobre essa luz, houver algo que o senhor suponha que seu primo possa legitimamente solicitar dele, peço que não hesite em me empregar. Ah. Smith lançou-lhe um olhar penetrante e, em seguida, sorrindo, disse: Percebo que fui um tanto prematuro, peço desculpas.
Devia ter aguardado informações oficiais. Mas agora, minha querida senhorita Elliot, como um velho amigo, por favor, me dê uma dica de quando poderei falar. Na próxima semana? Para ter certeza de que, até a próxima semana, poderei considerar tudo resolvido e construir meus próprios planos egoístas sobre a boa sorte do SR. Elliot. Não, respondeu Anne, nem na semana que vem, nem na seguinte, nem na seguinte. Asseguro-lhe que nada do tipo que a senhora está pensando será resolvido em nenhuma semana. Não me casarei com o SR. Elliot, gostaria de saber por que a senhora imagina que eu seja. Ah. Smith a observou novamente, com atenção, sorriu, balançou a cabeça e exclamou: como eu gostaria de entendê-lo agora. Como eu gostaria de saber o que você está fazendo. Tenho uma ótima ideia que você não planeja ser cruel quando o momento certo ocorrer. Até que isso aconteça, sabe, nós, mulheres, nunca pretendemos ter ninguém. É algo natural entre nós que todo homem seja recusado até que faça uma oferta. Mas por que deveria ser cruel? Permita-me interceder por meu antigo amigo, pois não posso chamá-lo de meu amigo atual. Onde é possível procurar um candidato mais adequado? Onde se poderia esperar um homem mais cavalheiro e agradável? Permita-me recomendar o SR. Elliot, tenho certeza de que o senhor só ouve coisas boas dele do Coronel Wallis, e quem pode conhecê-lo melhor do que o Coronel Wallis? Prezadas Ra. Smith, a esposa do SR. Elliot faleceu há pouco mais de 6 meses. Não se deve supor que ele esteja cortejando alguém. Ah, se estas são suas únicas objeções, exclamou Asra. Smith, com ironia, o SR. Elliot está seguro e não me darei mais trabalho com ele. Não se esqueça de mim quando estiver casado a. Isso é tudo. Informe-o que sou amigo seu, e ele minimizará o esforço necessário, o que é muito natural que ele evite e se livre agora, com tantos assuntos e compromissos próprios. Muito natural, talvez. 99 em 100 fariam o mesmo. É claro que ele não pode estar ciente da importância que isso tem para mim. Bem, minha cara senhorita Elliot, espero e confio que a senhora seja muito feliz. O SR. Elliot tem bom senso para compreender o valor de uma mulher como ela. Sua paz não naufragará como a minha naufragou. O senhor está seguro em todas as questões mundanas e seguro em seu caráter. Ele não se deixará desviar, não se deixará enganar por outros para sua ruína. Não, disse Anne, posso facilmente acreditar em tudo isso sobre meu primo. Ele parece ter um temperamento calmo e decidido, nada propenso a impressões perigosas. Considero com grande respeito. Não tenho razão, por nada que tenha sido observado por mim, para agir de outra forma. Mas não o conheço há muito tempo, e não me parece ser um homem que se possa conhecer intimamente em pouco tempo. Não convencerá esta forma de falar dele, Sá. Smith, que ele não significa nada para mim? Certamente, isto deve ser suficientemente calmo. Juro por minha palavra, ele não significa nada para mim. Caso ele venha me pedir em casamento o que não tenho motivos para imaginar que ele tenha a intenção de fazer, não o aceitarei. Asseguro-lhe que não o farei. Asseguro-lhe, SR. Elliot não teve a participação que o senhor supôs em qualquer prazer que o concerto de ontem à noite possa ter proporcionado. Não o SR. Elliot, não é o SR. Elliot. Ela parou, lamentando com um profundo rubor ter insinuado tanto, mas menos dificilmente teria sido suficiente. Ah. Smith dificilmente teria acreditado tão cedo no fracasso do SR. Elliot, mas a partir da percepção de que havia uma outra pessoa. Como estava, ela se submeteu instantaneamente e com toda a aparência de não ver nada além, e Anne, ansiosa por escapar de mais atenção, estava impaciente para saber por que a Asa. Smith havia imaginado que ela se casaria com o SR. Elliot, de onde ela poderia ter recebido a ideia ou de quem ela poderia tê-la ouvido. Por favor, diga-me como essa ideia surgiu em sua mente. Primeiramente me ocorreu, respondeu Asra. Smith, ao constatar o quanto vocês estavam juntos, e considerando ser a coisa mais provável do mundo a ser desejada por todos que pertencem a qualquer um de vocês, e pode ter certeza de que todos os seus conhecidos os imaginaram da mesma forma. Mas nunca ouvi falar disso até 2 dias atrás. De fato, tem-se falado sobre isso? A senhora que atendeu quando o contatou ontem foi observada? Não, não seria Azar. Speed, como de costume, ou a empregada. Não observei ninguém em particular. Era minha amiga, Azar. Roque, enfermeira Roque, que, a propósito, tinha grande curiosidade em conhecê-lo e ficou encantada em estar à disposição para recebê-lo-á. Ela deixou Marlborough Building somente no domingo, e foi ela quem me disse que você iria se casar com o SR. Elliot. Ela havia recebido a informação da própria Azar. Wallis, o que parecia ser uma fonte confiável. Ela passou uma hora comigo na noite de segunda-feira e me contou toda a história. Toda a história, repetiu Anne, rindo.
Ela não poderia fazer uma história muito longa, creio eu, de um artigo tão pequeno de notícias infundadas. Ah, Smith não disse nada. Mas, continuou Anne, logo depois, embora não haja nenhuma verdade em eu ter essa pretensão sobre o SR. Elliot ficaria extremamente feliz em ser útil a você de qualquer forma que pudesse. Devo mencionar a ele sua presença em Bath? Posso anotar algum recado? Não, agradeço. Não, certamente não. No calor do momento, e sob uma impressão equivocada, eu poderia, talvez, ter tentado interessá-lo em algumas circunstâncias, mas não agora. Não, agradeço. Não tenho nada com que incomodá-lo. Acredito que o senhor mencionou conhecer o SR. Elliot há muitos anos. Eu fiz. Não antes de ele se casar, suponho. Sim, ele não era casado quando o conheci pela primeira vez. E o senhor era muito chegado? Intimamente. De fato. Então, diga-me o que ele fazia naquela época da vida. Tenho grande curiosidade em saber como era o SR. Elliot quando muito jovem. Ele era, de alguma forma, como aparenta ser agora? Não vejo o SR. Elliot há 3 anos foi a resposta das Ra. Smith, dada com tanta seriedade que era impossível prosseguir com o assunto, e Anne sentiu que não havia ganho nada além de um aumento da curiosidade. Ambas permaneceram em silêncio, as Ra. Smith, muito pensativa. Finalmente, peço perdão, minha querida senhorita Elliot, exclamou ela em seu tom natural de cordialidade. Peço perdão pelas respostas curtas que lhe dei, mas estava indecisa sobre o que deveria fazer. Tenho hesitado e ponderado sobre o que devo lhe dizer. Havia muitos fatores a serem considerados. Ninguém gosta de ser intrometido, de causar má impressão ou de fazer mal. Mesmo a superfície lisa da união familiar parece digna de preservação, embora possa não haver nada durável por baixo. Contudo, determinei, creio estar certa, julgo que o senhor deveria ser informado sobre o verdadeiro caráter do SR. Elliot, embora eu acredite plenamente que, no momento, você não tenha a menor intenção de aceitá-lo, não se pode prever o que pode acontecer. É possível que, em algum momento, você seja afetado de maneira diferente em relação a ele. Ouça a verdade, portanto, agora, enquanto não estiver preconceituoso. O SR. Elliot é um homem sem coração nem consciência, um ser calculista, cauteloso e frio, que só pensa em si mesmo, que, por seu próprio interesse ou comodidade, seria capaz de qualquer crueldade ou traição que pudesse ser perpetrada sem risco para sua reputação geral. Ele não demonstra empatia pelos outros. Aqueles a quem ele foi a principal causa de levar à ruína, ele pode negligenciar e abandonar sem a menor compunção. Ele está totalmente fora do alcance de qualquer sentimento de justiça ou compaixão. Ele é negro de coração, oco e negro. O ar de espanto de Anne e sua exclamação de admiração a fizeram hesitar e, de maneira mais calma, ela acrescentou: minhas expressões causam-lhe espanto. É preciso levar em consideração uma mulher ferida e enfurecida. Mas tentarei me controlar. Não o maltratarei. Eu apenas lhe direi o que descobri sobre ele. Os fatos falarão por si. Ele era o amigo íntimo de meu querido marido, que nele confiava e o amava, considerando-o tão bom quanto a si mesmo. A intimidade havia sido formada antes de nosso casamento. Eu os considerava amigos íntimos e eu também fiquei extremamente satisfeita com o SR. Elliot e passei a ter a mais alta opinião sobre ele. Aos 19 anos, sabe, não se pensa muito seriamente, mas o SR. Elliot me parecia tão bom quanto os outros, e muito mais agradável do que a maioria deles, e estávamos quase sempre juntos. Estávamos principalmente na cidade, vivendo com muito conforto. Ele era, então, inferior em circunstâncias. Ele era, então, o pobre, ele tinha aposentos no templo, e era tudo o que podia fazer para manter a aparência de um cavalheiro. Ele sempre teve um lar conosco, quando o desejasse, sempre foi bem-vindo, era como um irmão. Meu pobre Charles, que possuía o espírito mais nobre e generoso do mundo, teria dividido seu último centavo com ele e sei que sua bolsa estava aberta para ele, sei que ele frequentemente o assistia. Isso deve ter sido sobre aquele período da vida do SR. Elliot, disse Anne, que sempre despertou minha curiosidade particular. Deve ter sido por volta da mesma época em que ele se tornou conhecido de meu pai e minha irmã. Eu nunca o conheci pessoalmente, apenas ouvi falar dele, mas soube algo em sua conduta na época, em relação ao meu pai e à minha irmã, e posteriormente nas circunstâncias de seu casamento, que eu nunca consegui reconciliar totalmente com os tempos atuais. Parecia anunciar um tipo diferente de homem. Eu sei tudo, exclamou Ascar. Ele havia sido apresentado a Sir Walter e a sua irmã antes de eu conhecê-lo, mas eu ouvia falar deles o tempo todo. Sei que ele foi convidado e incentivado, e sei que ele optou por não comparecer. Posso satisfazê-lo, talvez, em pontos que o senhor menos esperaria, e, quanto ao casamento dele, eu sabia tudo sobre isso na época.
Eu estava a par de todos os prós e contras. Eu era o amigo a quem ele confidenciava suas esperanças e planos. E embora eu